Então, pessoal, vamos retornar aqui agora com a aula de literatura. Essa matéria não é muito extensa, certo? Então acredito que sobrem alguns minutos. Então, já que a gente tem uma hora de aula. Então, já que caso sobre então alguns minutos, eu vou voltar para corrigir aquelas questões de conjunção, certo? E eu vou pedir também para vocês para assistir a explicação somente, travar o vídeo, tentar fazer os exercícios e depois partir para a correção, certo? Senão não adianta você só já assistir ao vídeo e já ver as respostas, que eu já não dei tempo para vocês fazerem como aconteceu na aula online, né? Aquela aula era diferente, vocês tinham uma interação realmente. Então naquela aula eu te dava tempo para vocês fazerem os exercícios para depois corrigir. Nessa não, já corrigi direto porque não é ao vivo, certo? Na aula de literatura nós vamos fazer o seguinte: primeiro a gente tem que corrigir, certo? Eu lembrei desses dias, alguns exercícios que na turma da manhã, no caso, foi no dia, acho que foi no dia 17 de março, certo? Na turma da manhã foi a última aula mesmo que eu dei presencial. Na turma da noite eu não dei essa folhinha presencialmente, eu mandei depois no grupo. Então é aquela que eu corrigi os exercícios da parte de português naquele vídeo gravado lá no Queiroz. Vocês se lembram, né? Antes da gente começar as lives no Instagram, certo? Então naquele dia tinha esse material com 34, se não me engano, questões de português, certo? E mais algumas de literatura. Não corrigi essa de literatura, então a gente vai corrigir agora, que eram algumas questões de revisão ainda, de figura de linguagem. Depois a gente vai partir para a matéria, que é o quinhentismo. E aí depois a gente vê se sobra tempo a gente corrigir aquelas de conjunção, como eu falei, certo? Então vamos lá, sobre as questões de revisão de literatura. Número 1. Assinale a alternativa que ocorre a literação. Lembrando que a literação é aquela repetição do som, mesmo som consonantal. E no caso é a letra B, frase do Chico Buarque, né? Grande poeta Chico Buarque. A gente almoça e se coça e se roça e só se vicia. Esse sa que aparece em ossa, de almoça, coça e roça, certo? Então é a letra B. Número 2. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Ocorre um processo de gradação. Qual é a única que não tem gradação aí? É a letra E. João pegou de um livro, ouviu um disco e saiu, porque aí não tem uma sequência obrigatória, nem crescente nem decrescente. Depois, número 3. Assinale a alternativa correta. Está dizendo preenche o cartão resposta, mas não é necessário, né? Óbvio. De tudo que ele suscita e esplende, estremece e delira. Essa figura de linguagem presente, cadê o polissíndeto? Vocês lembram que sinde é de conjunção, né? Por isso que a gente tem as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. E aí tem o E várias vezes, ó. E esplende, E estremece, E delira. Então ele tem várias conjunções. Então aí no caso é o polissíndeto, certo? Muitas conjunções. Na 4. Plunct plact zum, não vai a lugar nenhum. Frase do Raul Seixas, né, cara? Adoro essa música aí. E aí encontramos a seguinte figura de linguagem, onomatopeia, certo? Que é esses sons, né? Plunct plact zum. A gente vê muito em revista em quadrinho, né? Em gibi. Quando alguém dá um soco e aparece aquele pou, certo? Isso são onomatopeias, são os barulhos das coisas. Número 5. Tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Uma frase do Padre Antônio Vieira, que a gente vai estudar na aula, na matéria seguinte a que eu darei hoje, certo? Na matéria chamada Barroco, do período colonial brasileiro do século XVII. Então aí, encontramos a figura de linguagem chamada anáfora, certo? O que é anáfora? É a repetição de uma mesma palavra ou de uma mesma expressão, é o caso tudo. Esse tudo aparece, tudo cura, tudo gasta, tudo digere. 5. Todos estão morrendo de sede. A figura de pensamento presente é hipérbole, né, pessoal? Porque é aquele exagero. As pessoas não estão morrendo de sede no sentido realmente de morte, né, cara? No sentido mais de estar com muita sede. Então é o exagero, é a hipérbole. Na 6. O vento beija meus cabelos. Uma frase do Lulu Santos, né? Grande cantor brasileiro aí. Tem essa figura de linguagem metáfora, né? É uma forma de falar que o jeito tocava meus cabelos. Então é uma metáfora. Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, um samba do Martinho da Vila.
E essa figura de linguagem é o pleonasmo, né? Aquela repetição, né? Sonhar num sonho, sonhado, certo? Mas aí no caso foi para dar um recurso, né? Para dar mais expressividade. Depois tem um pequeno trecho do Mário Quintana, certo? Poeta do século XX, aí, poeta brasileiro do modernismo, que diz: Poças d'água. As poças d'água são um mundo mágico, um céu quebrado no chão, onde em vez de tristes estrelas, brilham os letreiros de gás neon. Levando-se em conta o texto como um todo, é correto afirmar que a metáfora presente no primeiro verso justifica porque as poças estimulam a imaginação, letra A. Certo? 9. Dei o nome de primeiros cantos às poesias que agora publico, porque espero que não serão as últimas. Muitas delas não têm a uniformidade das estrofes, porque menosprezo regras de mera convenção. Adotei todos os ritmos da metrificação portuguesa e usei deles como me parecem quadrar melhor com o que eu pretendia exprimir. Não tem unidade de pensamento entre si, porque foram compostas em épocas diversas, debaixo de céu diverso e sob a influência de impressões momentâneas. Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou de oceano, o aspecto enfim da natureza. Casar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento, a ideia com a paixão. Colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade. Eis a poesia. A poesia é grande e santa. A poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir. É um texto aí do Gonçalves Dias, né? Poeta do romantismo brasileiro do início do século XIX, certo? Da primeira geração inclusive, né? Que é a geração naturalista, indianista também, que ele foi o mais famoso da primeira geração, né? Ele foi o cara que popularizou o romantismo no Brasil, no início do século XIX. Eu sei que essa questão aí, ó, você não, na verdade, não necessitava necessariamente ler o texto, mas você não perde nada lendo o texto, tanto que eu li aqui e tô vivo aqui, tô de boa, certo? Não perdi nenhum membro do meu corpo. Porque tem gente que fala, não preciso ler, eu vou direto pra questão. Tudo bem, mas aí o cara quer terminar rápido pra ficar mexendo no celular, tipo, o que ele tá ganhando com isso? É muito melhor ler um texto, conhecer um pouco da literatura do nosso país, da nossa história. Mas enfim, aí ó, com a vida isolada que vivo, é um pleonasmo, certo? Ó, a vida que eu vivo, uma repetição de sentido, né? Na 10. No cinema, só quem fala são os atores do filme. Nós calamos para que eles possam falar. Nossa vida cala para que outra fale. O trecho acima usa uma figura